Na antiguidade, quando um povo dominava outro povo, quando um reino dominava outro reino, o vencedor levava o povo do vencido em cativeiro. É isso que ele está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? Que o evangelho é o reino das trevas, assistindo impotente, enquanto o Pai nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O evangelho é a maior migração da história, porque milhões e milhões de vidas, de todos os povos, raças, tribos e nações, foram retirados das trevas e foram entregues ao Filho que nos recebeu no seu reino. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Eu quero, nesse momento, saudar o nosso pastor João Adair, agradecer pela confiança do pastor Rodrigo. Se você não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Mendes, sirvo nesta igreja com muita honra como pastor auxiliar. Junto comigo nessa tarefa tem o evangelista Tiago, pastor Clécio Souza, que não está aqui hoje porque está ministrando, e é impossível não notar a ausência do pastor Clécio, não é verdade, meus irmãos? Ele não está conosco hoje porque está ministrando. Está também conosco nessa tarefa o presbítero Marcos Rolim, pastor Eduardo Jorge, ali pastoreando a ADTV, a Assembleia de Deus do Totalville, ao lado da missionária Célia, casa cheia da glória de Deus, amém? E eu sou muito grato por essa oportunidade. O pessoal pergunta por que assembleano agradece a oportunidade, né? É porque oportunidade é uma coisa rara. E quando você tem que agradecer. Não é verdade? É uma coisa rara. E, acima de tudo, agradecer ao Senhor por ter preparado essa noite maravilhosa para nós estarmos na presença dEle. Hoje, quando cheguei aqui, eu pensei, eu preciso poupar a minha voz, porque eu vou ministrar. E aí, quando o evangelista Tiago começou a cantar, eu já comecei a me derramar em louvor, irmãos. É impossível. É impossível reter o louvor na presença do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Aos Colossenses 1, a partir do versículo 12. Para aumentar a minha responsabilidade, ontem na abertura o pastor Rodrigo poderia ter pregado um pouco menos, né? Escolheu uma pregação de cantares, meu irmão, jogou uma batata quente na minha mão hoje, mas louvado seja o nome do Senhor, porque é Deus quem faz todas as coisas, amém? Amém. Vocês encontraram? Aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele,
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, tudo que nós queremos nessa noite é a Tua palavra. Tudo que nós queremos nessa noite é ouvir a Tua voz. Eu me coloco aqui inteiramente à Tua disposição, apenas como um instrumento Teu. Minha vida, Senhor, está completamente entregue a Ti nesse momento. Fala ao coração do Teu povo aquilo que o Senhor deseja falar. É que eu te peço em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. A carta aos Colossenses é uma carta escrita da prisão. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Provavelmente, Paulo jamais conheceu a igreja de Colossos. Ele diz isso no capítulo 2 dessa carta. Que orava por aqueles que, assim como aquela igreja de Colossos, ainda não tinham a oportunidade de vê-lo face a face. E é maravilhoso porque Paulo estava preso, mas ele escreve a Timóteo, mas a palavra do Senhor não está algemada. A palavra do Senhor não está presa. E quanto mais a igreja era pressionada, mais a igreja crescia. Mais o evangelho avançava. Mais a palavra do Senhor prosperava. Porque o poder de Deus é a garantia do sucesso da igreja. A igreja não precisava de Paulo. A igreja precisava da palavra de Deus. E a palavra de Deus não estava presa. A igreja de Colossos, a cidade de Colossos, estava numa região da atual Turquia chamada Vale do Lico. E ela tinha duas vizinhas ilustres, Laodiceia e Hierápolis. No Vale do Rio Lico havia 3 cidades muito importantes, Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Enquanto Laodiceia e Hierápolis eram cidades ricas, Colossos era conhecido por uma característica ruim. Ela era propensa para terremotos. E muitas vezes aquela cidade foi completamente destruída. Completamente destruída. Justamente por essa propensão a ser atingida por terremotos. Alguns comentaristas dizem que logo antes do evangelho chegar a Colossos, essa cidade tinha sofrido um terremoto que havia arrasado completamente as suas estruturas. Até que chegou um dia em que Colossos foi abalada de uma forma que nenhum terremoto na história poderia abalar. Até o dia em que o evangelho chegou a Colossos por meio de um homem chamado Epáfras. Epáfras provavelmente plantou as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E era o responsável por essas igrejas, pelo desenvolvimento do evangelho nessas igrejas. Esse terremoto, pastor Rodrigo, foi o que abalou as estruturas de Colossos. Eu achei muito interessante o nome desse evento, Abala Lago. Abala Lago. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar a respeito disso? E aí então o Senhor disse para mim, o que é que abala mais as estruturas da humanidade do que Cristo? E é por isso que nessa noite eu gostaria de pregar sobre um tema. Jesus, a mensagem que abalou a história. Jesus, a mensagem que abalou a história. A igreja de Colossos enfrentava problemas. Eu já disse aqui aos irmãos várias vezes que as cartas apostólicas não são tratados teológicos. As igrejas tinham problemas, escreviam aos apóstolos, e a resposta dos apóstolos eram as cartas, para tratar problemas reais que as igrejas estavam enfrentando. Porque essa é a verdadeira função da doutrina. Essa é a função da teologia. É tratar os problemas da igreja. É ser resposta de Deus para os problemas da igreja. E era isso que os apóstolos faziam. E Paulo escreve aos Colossenses, e nós não sabemos qual era o problema que os colossenses enfrentavam. Nós só podemos imaginar que tinha a ver com 2 causas.
O primeiro deles era o que todas as igrejas sofreram no primeiro século: a perseguição dos judeus e a invasão dos judaizantes. Era a infiltração de pessoas que desejavam que os cristãos assumissem os preceitos da lei judaica, e Paulo então se coloca firme contra essa posição, para mostrar aos cristãos gentios que eles estavam livres da lei, pela graça de Cristo. A segunda era uma doutrina chamada gnosticismo. E essa doutrina contrariava diretamente as verdades do Evangelho, porque ela dizia que Deus, que o sobrenatural não se mistura com o natural. E que, portanto, Deus não criou o mundo, mas as emanações de Deus criaram o mundo. E que Deus não se relaciona com o mundo, mas Deus usa anjos para se relacionar com o mundo. E Paulo, então, vai escrever essa carta para desmentir a mentira dos gnósticos. Sabe o que é que eu quero? A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que a nossa missão de defender o Evangelho não acabou. A nossa missão de lutar pelo Evangelho não acabou. Se doutrina não fosse importante, você não teria um Novo Testamento para ler. É nossa função defender o Evangelho de Cristo. E é isso que os apóstolos estavam fazendo. Eles estavam defendendo a palavra do Senhor. E por essa palavra foram apedrejados, foram arrastados pelas ruas, foram decapitados, entregaram a sua vida pelo testemunho de Cristo. Labá, chorei demais. É minha função e sua função defender o Evangelho de Cristo. A igreja de Colossos precisava de uma resposta. E sabe qual era a resposta de Paulo para Colossos? Cristo. A resposta de Paulo para Colossos era Cristo. Eu vou injetar em vocês uma boa dose de Cristo. É por isso que hoje nós olhamos para Colossos e enxergamos nela o maior tratado de cristologia da Bíblia. Não é porque Paulo queria ser um grande erudito, falando de coisas difíceis. Era porque uma igreja pobre numa cidade destruída precisava de respostas. E a resposta era Cristo. E a partir daqui, meu irmão, me permita, pela graça de Deus, compartilhar com você algumas verdades que Paulo nos diz nesse pequeno trecho que nós lemos. A primeira verdade é que o Evangelho é Jesus nos recebendo no seu reino. A primeira verdade é Jesus, o Evangelho é Jesus nos recebendo no seu reino. Sabe por quê? Olha o que Paulo diz, isso é maravilhoso. O qual, ele está falando do Pai, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe do que Paulo está dizendo, está falando aqui? Na antiguidade, quando um povo dominava outro povo, quando um reino dominava outro reino, o vencedor levava o povo do vencido em cativeiro. É isso que ele está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? Que o Evangelho é o reino das trevas, assistindo o impotente, enquanto o Pai nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Evangelho é a maior migração da história, porque milhões e milhões de vidas, de todos os povos, raças, tribos e nações, foram retirados das trevas e foram entregues ao Filho que nos recebeu no seu reino. Essa é a primeira verdade sobre o Evangelho. O Evangelho é Jesus nos recebendo no seu reino. É impossível não se lembrar daquela palavra que se cumpria em Jesus, quando Jesus chega a Galileia. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, era a luz do mundo. Essa é a primeira coisa que o Evangelho é. O Evangelho é o reino das trevas, tendo que assistir, calado e impotente, enquanto o Pai nos enxerta no reino do seu Filho. Mas tem mais. A segunda verdade sobre o Evangelho é que o Evangelho é Jesus nos resgatando. O Evangelho é Jesus nos resgatando. Olha o que Paulo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sabe qual é a linguagem que Paulo está utilizando aqui? A linguagem da redenção é a linguagem do resgate. Redenção é resgate, resgate da escravidão. Mas não é qualquer tipo de escravidão. É a escravidão que é gerada pela dívida. Nos tempos antigos era comum que se alguém não podia pagar uma dívida, então aquela pessoa ficava escravizada até que a dívida fosse paga. E é dessa forma que Paulo está nos falando aqui. Porque Jesus, pelo seu sangue, primeiro, nos redimiu, pagou a dívida que me mantinha escravo por causa do pecado. A dívida que me escravizava, Ele pagou. É por isso que agora eu sou dele. É por isso que agora eu sou dele. É por isso que agora eu sou escravo dele, eu sou servo dele, por opção. É por isso que eu fui até a porta da cidade, coloquei a minha orelha no portal e disse: pode furar. Pode furar porque eu pertenço a ele. Pode furar porque eu sou dele. Porque um dia eu fui escravo do pecado, mas hoje ele me libertou. Hoje ele me libertou. Ele me libertou, aleluia. Quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cédula, título de dívida. Título de dívida, cravado na cruz. Sabe por que na cruz? Aqui foi pago. Aqui foi pago. Cravado na cruz, porque ali onde foi pago, ali foi pago. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Mas agora não mais. Agora nós somos livres. E isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é da escuridão para a luz. O Evangelho é da escravidão para a liberdade. Essa é a palavra de Deus que nos alcançou. A terceira verdade é que o Evangelho é Jesus trazendo o céu para a terra. E Paulo diz: o qual é a imagem do Deus invisível. Os gnósticos diziam: nem o céu pode vir à terra, nem a terra pode ir ao céu. Mas o Pai disse: o céu vai descer na terra. O céu vai descer na terra. E o céu desceu na terra por meio de Jesus. Jesus era o céu na terra. Onde Jesus andava, o céu andava. Onde Jesus falava, era o céu falando. Jesus é o céu na terra. A imagem do Deus invisível. A imagem perfeita de Deus. Os discípulos não entendiam. Jesus dizia: quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu sou a imagem perfeita de Deus. Eu sou a revelação final de Deus. Deus já falou de muitas formas. Deus falou pela criação. Deus falou por Moisés. Deus falou pelos profetas. Mas chegou o tempo de Deus falar pelo Filho.
quando chegou aquilo que Paulo chama de a plenitude dos tempos, então o Filho se revelou ao mundo. E Deus enviou o céu para a terra. Porque numa coisa os gnósticos não estavam errados. A terra não tinha condições de chegar ao céu. A terra não tinha condições de chegar ao céu. É por isso que Deus manda o céu para a terra. E o céu te alcançou. O céu te alcançou. Você pode se alegrar por isso nessa noite. Porque o céu te alcançou. Aleluia. Aleluia. Olha o que Paulo diz aos Gálatas no capítulo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Escuta isso agora. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode glorificar ao nome do Senhor por isso? A quarta verdade é que o Evangelho é Jesus restaurando o propósito da criação. O Evangelho é Jesus restaurando o propósito da criação. Sabe o que isso quer dizer? Leia aí comigo no texto de referência. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Preciso da sua atenção agora. Um dos maiores problemas da nossa geração, é a ausência de propósito. Vazio existencial. Esse é um dos maiores problemas da nossa geração. Porque a humanidade vive nos nossos dias um grande delírio. A humanidade acredita que Deus é apenas uma ideia e que essa ideia está morta. E como não há Deus, não há Criador. Como não há Deus, eu não vim de lugar nenhum. E eu não estou indo para lugar nenhum. E a minha vida não tem nenhum propósito estabelecido por alguém que está acima de mim. Porque não há Deus. Mas sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus restaurando o propósito da criação. Sabe por quê? Porque você não é fruto do acaso. Você é fruto da mente amorosa de um Deus poderoso, inteligente, consciente, que te gerou, que te amou e que tem um destino, um propósito para a sua vida. Sabe o que é Jesus? Jesus é a sua origem. Jesus é o seu destino. Jesus é a sua origem. E Jesus é o seu destino. Porque todas as coisas foram criadas por Ele, e subsistem por meio dEle, e são para Ele.
Quer vencer o vazio existencial? A resposta está em uma única palavra: Jesus. Quer encontrar propósito para a sua vida? A resposta está em uma palavra apenas: Jesus. Porque você veio dele. E para ser o propósito de Deus cumprido na sua vida, você precisa voltar para ele. Por ele. Subsistindo por ele. E para ele. O Evangelho é Jesus, restaurando o propósito da criação. Você nunca vai superar o vazio e a tristeza, enquanto você não entender que Jesus é a única resposta. As pessoas têm inventado tantas coisas, meu Deus. As pessoas têm inventado tantas coisas. A igreja muitas vezes tem se iludido. A igreja muitas vezes tem criado pensamentos que levam à destruição. E a resposta continua sendo a mesma. A resposta não mudou. Aquilo que nós precisamos continua sendo Jesus. Eu vou avançar. O Evangelho é Jesus sendo tudo o que precisamos. Que toda a plenitude nele habitasse. Isso é maravilhoso. Quantas vezes você já convidou alguém para aceitar a Jesus? E você disse para a pessoa: você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já fez isso? Eu já. Você não está errado não, você está certíssimo. Eu quero que você hoje internalize o sentido disso que você está dizendo. Porque Deus colocou nele toda a plenitude da divindade. Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é tudo o que você precisa. É Ele. Você precisa de paz? Precisa de paz? Ele é o príncipe da paz. Você precisa de alegria? Ele foi ungido com óleo de alegria. Você precisa de liberdade? O Espírito de Deus o ungiu para libertar os cativos. Você precisa de vida, e a vida estava nele. Tudo o que você precisa é Jesus. Tudo o que você precisa é Jesus. Eu não vou parar de dizer isso até você entender. Tudo o que você precisa é Jesus. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Ele tem tudo que eu preciso. Ele tem tudo que eu preciso. Aleluia. Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu já estou encerrando. A última coisa é que o Evangelho é Jesus levando a terra para o céu. Escute isso. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é o céu na terra, para levar a terra para o céu. O Evangelho é o Filho de Deus se desfazendo da sua glória para nos glorificar. O Evangelho é a terra e o céu se encontrando novamente. A terra e o céu se reconciliando. O Evangelho
é Jesus levando a terra para o céu. Posso te convidar para ficar de pé nessa noite? Aleluia. Eu quero te convidar a entrar na presença do Senhor. Se o pastor Eli Soares permitir, enquanto ele vai louvando, eu posso ministrando sobre a vida dos irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero nesse momento que você entre na presença do Senhor. Quero nesse momento que você olhe para Jesus. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus hoje. Não olhe para mim, eu não sou ninguém. Olhe para Jesus nessa noite. A resposta que você precisa não é o pastor Rodrigo, não é o pastor João, não é o cantor Eli Soares. A resposta que você precisa é Jesus. A única coisa que eu tenho para te oferecer hoje é Jesus. Eu me lembro quando eu era um novo convertido, com 15 anos de idade. Eu tinha tanta vontade de pregar. Tanta vontade. Mas eu não tinha a capacidade necessária. E um dia, pastor João, eu tive um sonho. Nesse sonho, os meus pés estavam sobre a areia. E eu lançava a vara uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E não pescava nada. De repente, no sonho, um homem, o Senhor dos cabelos brancos, estava sentado em uma pedra. E ele me disse: sobe aqui, senta do meu lado, que eu vou te ensinar a pescar. Ele tirou um pedacinho de pão do bolso, igual aquele pedacinho de pão que você come na ceia, entregou na minha mão e disse: é com isso aqui que você vai pescar. E com aquele pedacinho de pão que ele me deu, até hoje eu venho pescando almas para o Senhor. Aquele pedacinho de pão era só o que eu precisava. Porque não é o pescador, é o pão. Porque não é o pregador, é a mensagem. Porque não somos nós, é Jesus. Senhor Deus, nessa noite eu quero declarar que Tu és tudo o que eu preciso. Que eu não preciso de nada além de Ti, Senhor. Que Tu és a minha vida. E eu sempre Te amarei enquanto eu viver. Eu Te peço hoje, se revele ao coração do Teu povo, Senhor Jesus. Para que eles percebam que o Senhor é tudo o que eles precisam. Senhor, nós Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.